seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Subamos a montanha para orar com Cristo Senhor, como Pedro, Tiago e João. Segundo domingo do tempo da Quaresma, o Evangelho da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, como comenta São Leão Magno, Papa. O Senhor manifesta sua glória na presença de testemunhas escolhidas, e de tal modo fez resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol, e suas vestes branca como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, deve ser um fundamento sólido a esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. A esse respeito, o próprio Senhor dissera, referindo-se à majestade de sua vinda: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E o apóstolo Paulo declara o mesmo dizendo: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. E ainda, vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Entretanto, aos apóstolos que deviam ser confirmados na fé, introduzidos no conhecimento de todos os mistérios do reino, esse prodígio ofereceu ainda outro ensinamento. Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas, apareceram conversando com o Senhor, a fim de cumprir-se plenamente, na presença daqueles 5 homens, o que fora dito: será digna de fé toda palavra proferida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Que pode haver de mais estável e mais firme que esta palavra? Para proclamar, ressoa uníssono a dupla trombeta do Antigo e do Novo Testamento, e os testemunhos dos tempos passados concordam com o ensinamento do Evangelho. Na verdade, as páginas de ambas as alianças confirmam-se mutuamente, e o esplendor da glória presente mostra com total evidência aquele que as antigas figuras tinham prometido sob o véu dos mistérios, porque, como diz João, por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele cumpriram-se integralmente não só a promessa das figuras proféticas, mas também o sentido dos preceitos da lei, pois pela sua presença mostra a verdade das profecias,
e pela sua graça torna possível cumprir os mandamentos. Sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho para confirmar a fé de todos, e ninguém se envergonhe da cruz pela qual o mundo foi redimido. Ninguém tenha medo de sofrer por causa da justiça ou duvide da recompensa prometida, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso e pela morte à vida. O Senhor assumiu toda a fraqueza de nossa pobre condição, e se permanecermos no seu amor e na proclamação do seu nome, venceremos o que ele venceu e receberemos o que ele prometeu. Assim, quer cumprido os mandamentos ou suportando as adversidades, deve sempre ressoar aos nossos ouvidos a voz do Pai que se fez ouvir dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Que toda a gente escutem a voz de Deus e ressoem pelo mundo afora, e vamos anunciar pelo mundo afora, e que toda a gente proclamem toda a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos anunciar a boa notícia. Como na primeira leitura deste domingão, o segundo domingo do tempo da Quaresma do livro do Gênesis, o Senhor Deus enviando Abraão. Abraão, o primeiro a ter fé em Deus, o primeiro a escutar a voz de Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho do segundo domingo do tempo da Quaresma, para todos nós se recolher em oração e subir a montanha santa, como Pedro, Tiago e João subiram a montanha para orar com Cristo Senhor. Pedro, Tiago e João, na realidade em que transparece em nosso cotidiano, é toda a sociedade. Que todos os seres humanos saibam se recolher em oração. Subir a montanha santa é o local de oração para falar com o Senhor. E lá
Cristo Senhor subiu com Pedro, Tiago e João a uma alta montanha, e lá o Senhor se transfigurou diante deles. Enquanto o Senhor se transfigurou diante deles, o rosto do Senhor brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Porque o rosto do Senhor brilhou como o sol, e as roupas do Senhor brilhantes como a luz. É a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E então o rosto do Senhor brilhou como o sol, e as roupas do Senhor como a luz. Apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés representando a lei, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, o Pentateuco. Elias, toda a profecia. E então Pedro ficou emocionado e disse: é bom ficarmos aqui. Se queres, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porque Pedro argumenta para fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, que Pedro emocionou de ver o rosto do Senhor como o sol e as roupas do Senhor brancas como a luz. É a divindade de Cristo Senhor. E Pedro só argumenta que se emocionou muito, ficou muito feliz. Se queres, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Pedro ainda estava falando, e veio uma nuvem luminosa e cobriu-os com sua sombra. O que é essa nuvem luminosa? É o poder de Deus. E veio uma voz: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Na humanidade de Jesus, ele é o Filho amado de Deus, para todos escutar a sua voz, para todos escutar a voz de Deus. Será que nós estamos escutando a voz de Deus? Será que nós estamos subindo a montanha como Pedro, Tiago e João? Estamos se recolhendo em oração? Que todos os seres humanos saibam se recolher em oração e escutem a voz de Deus, vivam a lei de Deus e a profecia. E os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Porque os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra? Que Pedro primeiramente ficou muito emocionado e depois ficou assustado de ver a nuvem luminosa, que precisavam amadurecer na fé, e que todos nós amadurecemos na fé e vamos orar com Cristo Senhor e amadurecemos a nossa fé. E lá os discípulos caíram com o rosto por chão, e o nosso Senhor Jesus Cristo aproximou-se dos discípulos e pediu para levantar. Levantai-vos, não tenhais medo. E hoje Jesus aproxima-se de nós, está no meio de nós, dizendo para nós não ter medo, para nós ser fortes na fé. Sejamos fortes na fé. Oremos com amor e confiança. E os discípulos ergueram os olhos depois que Jesus pediu para levantar. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, somente Jesus com eles. E então estavam descendo da montanha e Jesus pediu para não contar a ninguém toda a visão de Moisés e Elias, a visão do rosto de Jesus como o sol, da roupa de Jesus como a luz, da visão de Moisés e Elias e da visão da nuvem luminosa. Jesus pediu para não contar a ninguém, até
que o Filho do Homem o tinham ressuscitado dos mortos. Até que ele o ressuscite dos mortos, Jesus fala de sua ressurreição e fala do Filho do Homem, novamente falando de sua divindade, que o Filho do Homem, um homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus, que o seu rosto ficou como o sol, suas roupas como a nuvem, e apareceram Moisés e Elias. Moisés, a lei, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, Elias, a profecia, e Jesus, o reino de Deus. Vivamos a lei, saibamos profetizar como Elias, escutando a voz de Deus, e juntos vamos progredir sempre mais e mais a Deus, e saibamos se recolher em oração. Que esse argumento de Jesus para não contar a ninguém é se recolher em oração. Saibamos se recolher em oração e que tudo seja renovado nessa quaresma, e que a nossa Páscoa, todo mundo se renovem em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça cada ser humano como Pedro, Tiago e João. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Bento, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, e que tudo seja renovado, e subamos a montanha para orar com Cristo Senhor, como Pedro, Tiago e João. Virgem Maria Aparecida.